No teatro dinâmico do conflito ucraniano, uma surpreendente calmaria se estabeleceu nas linhas de frente. Um armistício momentâneo que desmente as intensas manobras estratégicas que se desenrolam sob a superfície. Ao mergulharmos nos últimos desdobramentos, imagine-se à beira da história, testemunhando o jogo de forças militares através das paisagens contestadas da Europa Oriental. A data é 19 de maio de 2025, e embora as armas tenham se calado, o jogo de xadrez da estratégia continua. Para aqueles que se encontram cativados pela dança intrincada de guerra e paz, inscrever-se neste canal oferece um assento na primeira fila para o drama em andamento. Nossos insights hoje se baseiam em fontes confiáveis, como DeepSue, DeepGain e Ziac Maps, cada uma oferecendo uma lente única sobre os contornos mutantes do conflito. Vamos primeiro para os alcances do sul de Donetsk, onde as forças russas fizeram avanços significativos em direção a Bakatir, agora controlando mais de 30% dessa cidade estratégica. Este avanço não é um ataque repentino, mas uma operação meticulosamente elaborada que viu as tropas russas cercarem posições ao norte, avançando mais de 20 quilômetros quadrados. Seus olhos estão postos em Alexivka, ao norte de Bakatir, onde um potencial movimento de pinça poderia apertar as defesas ucranianas, tanto do norte quanto do sul. No entanto, a natureza oferece suas próprias defesas. O rio Bovcha se ergue como uma barreira natural que complica qualquer união desses ataques. Apesar disso, a pressão aumenta nas rotas de suprimento ucranianas, sugerindo um objetivo russo mais amplo de garantir a fronteira de Donetsk, avançando em direção a Dnipropetrovsk, uma vantagem estratégica que poderia redefinir as dinâmicas de poder regionais. Deslocando nosso olhar para o norte, encontramos o ímpeto russo pressionando em direção a Kotlyarivka, uma localidade anteriormente sob controle ucraniano. A captura de Kotlyarivka marca uma conquista significativa, com as forças russas agora de olho em Troitsk, que supostamente caiu sob seu controle. Este avanço em direção a Gorijov, uma localidade que se estende pela fronteira entre Dnipropetrovsk e Donetsk, sinaliza um objetivo estratégico de estabelecer uma base dentro de Dnipropetrovsk. Tentativas de infiltração de Oklarivka nesta região estabeleceram as bases, mas é a consolidação de posições em Gorijov que poderia cimentar os avanços russos. Aqui, o terreno aberto apresenta tanto oportunidades quanto desafios, com movimentos potencialmente obstaculizados pela extensa localidade de New Pavlivka. No entanto, a captura de Gorijov poderia fornecer aos russos um ponto de vantagem estratégico, permitindo incursões adicionais em territórios controlados pelos ucranianos. Ao navegarmos por esses desenvolvimentos estratégicos, a batalha por Gorijov se destaca, sugerindo uma paisagem em mudança que pode redefinir o controle sobre territórios-chave. O atual cessar-fogo, embora tênue, oferece uma breve pausa antes que as hostilidades sejam retomadas, proporcionando a ambos os lados um momento para se reagruparem e elaborarem estratégias. No entanto, mesmo nessa calmaria, as forças russas continuam a fortificar suas posições, preparando-se para a inevitável retomada do conflito. O drama que se desenrola nas regiões ao sul de Constantinopla destaca a natureza em camadas deste conflito. Um foco de curto prazo em localidades como Stara Mykolivka, objetivos de médio prazo em direção a Torietsk e ambições de longo prazo de alcançar Konstantinivka. Nas abordagens do sul, avanços russos em torno de Alexandrópio e Kalinoe sinalizam um aperto no cerco em torno das defesas ucranianas. Stara Mykolivka, um objetivo-chave, se encontra sob pressão crescente, com tropas russas capturando território significativo em torno de Selepol e se aproximando de posições cruciais a leste de Stara Mykolivka. A captura de Romanivka, agora uma possibilidade tangível, poderia permitir que as forças russas pressionassem Sária de múltiplas direções, ameaçando cercar Stara Mykolivka e comprometer as linhas de suprimento ucranianas. Conforme esses movimentos estratégicos se desenrolam, a defesa ucraniana deve se adaptar rapidamente para contra-atacar a presença russa que avança.
Os eventos que se desenrolam na Ucrânia servem como um lembrete contundente do frágil equilíbrio de poder que define o conflito moderno. Ao olharmos para o futuro, a pergunta permanece: os avanços estratégicos da Rússia renderão os ganhos territoriais que eles buscam, ou a defesa resiliente da Ucrânia manterá a linha? Esta narrativa em evolução nos convida a ponderar as implicações mais amplas para a estabilidade regional e a busca contínua pela paz. Para aqueles interessados em acompanhar a saga em andamento, inscrever-se aqui garante que você não perderá o próximo capítulo desta história fascinante. Continuando nossa exploração do conflito em andamento, voltamos nossa atenção para os movimentos que caracterizaram este jogo estratégico. Os avanços russos em direção a Staramykolivka destacam uma abordagem metódica que os viu estabelecer uma base em torno de localidades-chave. Sua captura de Romanivka representa um momento crucial, oferecendo um ponto de partida para novas ofensivas contra territórios controlados pelos ucranianos. À medida que as forças russas se aproximam de Sária, o potencial cerco de Staramykolivka se torna iminente, ameaçando isolar as defesas ucranianas e interromper rotas de suprimento críticas. Esta pressão calculada em múltiplas frentes exemplifica a estratégia em camadas empregada pelos comandantes russos, uma estratégia que busca superar as forças ucranianas e garantir objetivos-chave. No contexto deste conflito em evolução, a importância de Staramykolivka não pode ser subestimada. Sua captura poderia abrir um corredor para as forças russas avançarem em direção a Torietsk e até mais longe, em direção a Konstantinivka. Esses objetivos estratégicos não são meramente sobre ganhos territoriais. Eles representam um objetivo geopolítico mais amplo de remodelar o equilíbrio de poder na região. À medida que as tropas russas avançam em direção aos arredores de Leonidivka, o potencial para uma ofensiva mais ampla se torna cada vez mais aparente. A captura de Novospassky, uma localidade que escapou ao controle russo em campanhas anteriores, agora aparece ao alcance, oferecendo uma base para novos avanços em território ucraniano. A batalha por Torietsk, antes resolvida através de ataques frontais, foi reacendida, com as forças russas buscando proteger seus flancos contra contra-ataques ucranianos. A falha anterior em manter essas posições forneceu lições valiosas, levando a um foco renovado em assegurar localidades estratégicas que poderiam prevenir futuras incursões ucranianas. A estratégia russa depende de um equilíbrio delicado. Manter a pressão enquanto consolida ganhos, tudo enquanto antecipa potenciais respostas ucranianas. Esta dança intricada de estratégia e contra-estratégia destaca a complexidade da guerra moderna, onde as linhas de frente são tanto sobre vantagem psicológica quanto sobre território físico. À medida que este conflito se desenrola, a trégua que brevemente pausou as hostilidades oferece um alívio momentâneo, mas faz pouco para alterar o cálculo estratégico. Ambos os lados usaram esse tempo para reposicionar e reforçar, preparando o palco para a próxima fase de engajamento. Os avanços russos, particularmente em áreas ao sul de Constantinopla, sugerem um esforço concentrado para manter o ímpeto, aproveitando os ganhos recentes para avançar mais profundamente em regiões controladas pelos ucranianos. O resultado dessas manobras dependerá de uma série de variáveis, desde a resiliência das defesas ucranianas até a adaptabilidade das táticas russas. A importância estratégica de localidades como Romanivka e Staramykolivka não pode ser subestimada. Sua captura poderia alterar a trajetória do conflito, fornecendo às forças russas a alavancagem necessária para pressionar posições ucranianas mais ao norte. No entanto, a defesa ucraniana continua sendo um obstáculo formidável, com posições entrincheiradas e uma determinação que resistiu a inúmeros ataques. Esta resiliência destaca a natureza imprevisível do conflito, onde a maré pode mudar sem aviso, impulsionada por fatores tanto dentro quanto fora do campo de batalha. Ao nos aproximarmos da conclusão deste segmento, a pergunta permanece: o que trará a próxima fase deste conflito? As forças russas manterão seu ímpeto ou as defesas ucranianas se reagruparão para manter a linha? A resposta reside nas estratégias em evolução e na resiliência das forças no terreno. Por enquanto, assistimos e esperamos,
conscientes de que o próximo capítulo desta saga pode redefinir os contornos da região. Fique atento para mais atualizações sobre esta situação complexa e em evolução. Ao mergulharmos mais fundo no conflito em andamento, a situação permanece tão fluida como sempre, com cada lado manobrando para obter vantagem estratégica. A calmaria proporcionada pela recente trégua, embora breve, permitiu que tanto as forças russas quanto as ucranianas recalibrassem, preparando o palco para a próxima série de confrontos. A estratégia russa, caracterizada por seus avanços metódicos e foco em assegurar localidade-chave, continua a se desenrolar de uma maneira que sugere um plano de longo prazo para consolidar o controle sobre regiões contestadas. Mas, como a história frequentemente mostrou, a névoa da guerra pode obscurecer até mesmo os planos mais bem elaborados, mudando a maré de maneiras inesperadas. No panorama estratégico do conflito, a captura de Staramykolivka e Romanivka permanece um objetivo crítico para as forças russas. Essas localidades servem não apenas como alvos militares, mas como símbolos de ambições mais amplas para remodelar as dinâmicas regionais. A pressão sobre as defesas ucranianas, particularmente em torno de Saria, destaca a intensidade do conflito, com cada lado disputando o controle sobre posições estratégicas que poderiam ditar o curso futuro da guerra. O potencial cerco das forças ucranianas nessas áreas marcaria uma mudança significativa, forçando uma reavaliação das estratégias defensivas e potencialmente levando a concessões territoriais adicionais. À medida que as forças russas pressionam sua vantagem, a possibilidade de avançar em direção a Toretsk e Konstantinivka se torna cada vez mais tangível. Esses movimentos não são apenas sobre ganhos territoriais, mas sobre estabelecer uma base que poderia influenciar o cenário geopolítico nos próximos anos. A captura de Novopassk, um alvo há muito elusivo, representaria uma vitória significativa, permitindo que as forças russas assegurem sua retaguarda e se concentrem em novas ofensivas. No entanto, o caminho para esses objetivos é repleto de desafios. Não menos importante é a resistência determinada dos defensores ucranianos, que continuam a montar uma defesa formidável, apesar da pressão crescente. A batalha por Toretsk, um ponto crítico no conflito, destaca a luta contínua pelo controle de regiões críticas. As forças russas, cientes das falhas passadas em proteger seus flancos, estão agora empregando uma estratégia mais abrangente, buscando prevenir contra-ataques ucranianos e solidificar suas posições. Este foco renovado em localidades estratégicas sublinha a natureza complexa da guerra moderna, onde o sucesso é medido não apenas por ganhos territoriais, mas pela capacidade de manter e consolidar esses ganhos diante de oposição implacável. À medida que o conflito entra em uma nova fase, a questão do ímpeto se destaca. As forças russas conseguirão sustentar seus avanços, ou as defesas ucranianas se mostrarão resilientes demais? A resposta está nas estratégias em evolução, nas alianças mutáveis e nas dinâmicas imprevisíveis da guerra. Para os observadores deste drama em andamento, as apostas são altas, com o resultado provavelmente influenciando não apenas a região imediata, mas o cenário geopolítico mais amplo. Em conclusão, nos encontramos em um ponto crítico do conflito, com cada lado pronto para o próximo movimento. A narrativa em evolução convida à reflexão sobre a natureza do conflito e a busca contínua pela paz em uma região marcada por tensões históricas e complexidades modernas. Enquanto aguardamos os próximos desdobramentos, encorajamos você a permanecer engajado com esta história, a ponderar as implicações mais amplas e a considerar o papel que cada um de nós desempenha na formação do futuro. Para aqueles que têm acompanhado esta jornada, seu engajamento e suas percepções são inestimáveis, e estamos ansiosos para explorar esta história complexa e em evolução juntos. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima vez, mantenha-se informado e inspirado.